E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Eu estava. Bom, a princípio, vocês viram aí, ouviram, melhor dizendo, né, um trecho aí do vídeo que está viralizando, onde a pastora Sara Shiva fez questão de enfatizar que muitas pessoas chamaram ela, relembrando a profecia que ela fez, enquanto ela estava lavando louça e fazendo uma de suas lives, pelo que eu entendi. Não sei se é live, vídeo gravado, mas enfim, ela tem por hábito de fazer isso enquanto está lavando louça, e ela fez uns comentários fortíssimos. Antes de tudo, eu fico surpreso porque agora a pastora, quando foi se expressar sobre o caso, né, ela falou com muito respeito e com muito temor, abordando o assunto, né? Só que tem alguns pontos da profecia que vai de encontro a isso, não no sentido que não aconteceu, não é isso, mas a forma que ela falou. E isso divide opiniões, com todo respeito à pessoa da Sara Shiva e também da Marília Mendonça, mas é forte aí as palavras dela. Vamos lá que o negócio é louco. Escutem só e eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês concordam ou não com a argumentação da pastora. Deixa eu ajeitar aqui o microfone. Vamos ver se fica travado. Pronto, agora não quer travar o microfone. Trava, meu filho. Pronto. Isso, agora sim vai travar. Acho que tá melhor um pouquinho o áudio assim, né? Fica um pouco melhor, né? Vamos lá. Há mais ou menos um mês, dentro de uma loja, dessas lojas de China, que vende todo tipo de coisa, bijuteria, essas tralhinhas. Eu amo bijuteria, né? Então eu estava dentro de uma loja dessas e eu tinha que escolher um brinco, alguma coisa para o casamento do meu afilhado. Então eu estava lá. Aí, enquanto eu estava lá... Afilhado? Uma pastora que tem afilhado, mas ela batizou ele? Ou é afilhado no sentido de que ela ama e qualquer coisa ela pode apadrinhar no sentido financeiro? Bom, não sei, né? Vamos continuar. Estava tocando uma rádio do mundo, de música do mundo, né? E eu ali fiquei uns 40 minutos procurando as coisas que eu tinha que procurar, os detalhes das coisas que eu tinha que procurar. Sim. E eu fui obrigada a ficar dentro daquele ambiente com aquelas músicas altamente endemoniadas. Eram músicas desse estilo que eles falam sertanejo universitário. Prestem bem atenção que ela já está começando a falar sobre a questão da música secular e daqui a pouco nós vamos mergulhar nesse aspecto. E estava tocando no último volume e eu falei, cara, não vou ficar aqui sem orar em línguas. Então eu estou sempre orando em línguas. Se eu estiver num ambiente com música do mundo, eu sempre estou orando em línguas. Então vai te preparando, porque o que eu vou falar agora pode ser que seja um confronto para a sua vida. Mas é com muito amor e com muito temor que eu vou falar. Sim. Porque já tem semanas que eu estou me preparando para falar isso aqui. Eu estava dentro dessa loja do China lá, chinesa. Certo. E aí, enquanto isso, minha mente infrutífera começou a discernir a letra. Meu Deus do céu! Eu fui ficando tão escandalizada. Mas eu fui ficando tão escandalizada que eu resolvi prestar atenção na playlist que estava tocando dentro da loja. Eu quase vomitei de nojo. Eu comecei a passar mal dentro da loja. Eu comecei a ter um troço. Detalhe, isso daqui foi antes da morte da cantora. Tipo assim, o que é isso que essas pessoas estão cantando? E de repente começou a tocar uma sequência de músicas de uma cantora dessas que ela é... Óbvio que eu não vou falar o nome dela. Eu não tenho aqui a intenção de ofender ninguém, nenhum artista. Nem de magoar ninguém, pelo contrário, eu oro pela maioria dos artistas que são conhecidos, porque eu creio no poder de Deus de alcançar o coração desses artistas. Amém. E deles serem, sim, instrumento de restauração, de transformação, e pararem de fazer músicas que não exaltam a Deus e começarem a fazer músicas que realmente provocam e produzem libertação e transformação no povo dessa terra. Deixa eu falar uma coisa aqui. O conceito da pastora Sara Shiva, pelo que ela está deixando subentendido aí,
é que as músicas só devem ser em louvor a Deus, coisa que eu sou contra. Eu vou explicar o porquê que eu sou contra. Deva existir o louvor a Deus? Sim, deve existir. Mas nós temos que entender o que é louvor a Deus. Louvor a Deus não é pode vir tribulação, com luz eu vou passar por riba. E muito menos sem sabor de mel, tem sabor de mel. Não. Nenhum, nem outro, nem sapatinho de fogo, calcei sapato de fogo, nem essas músicas do Satanás. Nenhuma delas é louvor a Deus. Louvor a Deus é uma música de devoção a Deus, a pessoa que está se derramando na presença do Altíssimo. Eu lembro que os louvores mais antigos, né? Tocou-me de paz, encheu meu coração. Aí é louvor. Agora, essas músicas, algumas atuais que a gente ouve, melhor dizendo, são difíceis de aturar. Não tem nada de Deus. A Sara Shiva tem que pôr isso daí no seu lugar. Outro detalhe. Eu acredito que a música secular, sendo uma boa música, deve sim ser apreciada. Eu não gosto de sertanejo. Eu respeito quem gosta. Mas eu vou falar uma verdade aqui. Sertanejo é música do quê? Sofrência, chifre, música de corno. Desculpa aqui a expressão, mas é a realidade. A música da sofrência é música para corno. Então, tem o público para isso. E eu não posso impedir o público para isso. Primeiro, eu tenho que respeitar a opinião alheia. Segundo, existe gosto para tudo, infelizmente. Terceiro, querendo ou não, gira capital. Então, tendo capital de giro, por mais que alguém venha discordar, sempre vai ter. Não interessa. Agora, ela querer colocar goela abaixo que só deve existir louvor? Peraí, pastora. Quando a senhora vai no casamento também, ou vai em uma festa de aniversário, existem músicas específicas. Um casamento é uma música romântica. Ou então toca o Kennedy, né? Ou tem uma bronca nessa música. Mas enfim, ou então você canta parabéns para você. Por quê? São músicas específicas para ocasiões específicas. Não é só louvor, não. Pera aí, Sara Shiva. Eu concordo contigo em algumas coisas, né? Que tem música aí que, pelo amor de Deus, concordo nesse quesito. Mas querer... Pera aí, não exagera não, viu, minha irmã? Vamos lá, rodopeia. A gente precisa... A gente tá precisando de música para entretenimento, não. Nós estamos precisando de música para transformar, para libertar. Estamos precisando usar as artes para libertar o povo. Peraí, precisamos sim de entretenimento. Precisamos sim. Porque é o seguinte. A pessoa tem a sua vida particular. A pessoa não tem só a sua vida. Eu entendo quem tem a sua devoção a Deus, no sentido da pessoa viver consagrada a Deus, digamos que por um período mais extenso. Como assim, irmão André Carpano? A pessoa que decide não se casar, não ter filhos, a pessoa que se dedica na obra, ela tem uma dedicação a mais. Mas nem todo mundo é assim. E nem todo mundo é da mesma crença. Isso daí é pôr goela abaixo a sua vontade. Se Deus, que é o Todo-Poderoso, Onipresente e Onipotente, ele não conseguiu fazer isso, acredita que é uma pastora que vai conseguir? Acredita que o pensamento de uma pastora é absoluto a tal ponto? Viu o que aconteceu lá no Éden, né? Depois do Éden, o que aconteceu com outros lugares? Não existe isso. O povo de Israel, a Bíblia diz, o povo de Israel se corrompeu, diversas vezes, teve mistura. Inclusive tem até no Apocalipse uma referência a isso, né? Sobre a doutrina de Balaão, que é a mistura. Eu entendo que não possa ter isso, mas é impossível, repito, é impossível você querer abraçar todo mundo e querer que todo mundo pense igual. Não há como. Vamos lá.
para trazer a adoração do reino dos céus para a terra, para invocar o céu para a terra. Nós não estamos precisando de entretenimento. Nós estamos precisando. Todo mundo precisa de entretenimento e precisamos de Jesus também. É difícil, viu? É que o povo venha adorar a Deus e entender que se o céu não descer, nós estamos tudo lascado, tá? Então eu oro muito. Quase que eu juro para vocês que eu pensei que ia falar um palavrão ungido. Muito por muitos artistas. Adoro a Deus buscando, né, que o Senhor venha visitar e alcançar muitos artistas, beleza? Então aqui eu não tô falando para magoar ninguém. Eu não quero ofender ninguém, eu não quero trazer tristeza no coração de ninguém. Sim. Então eu não vou falar nome dos artistas, óbvio, tá? Só que vocês vão saber de quem que eu tô falando, sem eu falar o nome. É uma cantora, tá? Uhum. A menina tem uma voz forte, assim, pesadona, bonita. É uma cantora famosa, sertaneja universitária, tá? E essa menina, tá? Ela, conforme foi cantando as músicas dela, eu nunca, não escuto música do mundo, gente. Eu nunca tinha ouvido nenhuma música dela. Eu só via as pessoas falando, menina, é música de fossa, ou música de dor de cotovelo, música de chifre. Eu falava, gente, existe isso? Porque Mas peraí, eu lembro da época que ela cantava na banda SNZ, nada vai tirar você de mim. Turiruriruriruriruriru. Lembra? Que é daquela música Nothing's gonna turn my love for you. A versão abrasileirada, mas tudo bem, vamos lá. Ouvindo dentro daquela loja foi uma sequência dessa cantora. Uma sequência e vários duetos dela, com várias, como é que chama? Vários feats de participação de outros cantores junto com ela. Sim. Todo mundo com uma voz bonita, uma produção boa, as músicas bem gravadas. Você acha que a coisa é feita mal? Peraí. Não, isso daqui, esse comentário eu tenho que ler. Meu Deus do céu. Canal B Sobreira comentou. Gente, quem nunca levou chifre? Existe um ditado que diz assim: o homem sem chifre é um animal indefeso, né? Vou continuar aqui, senão eu mudo o assunto. Não, meu bem. Não é feito mal feito, não. Quem faz bagaceira é o crente. O ímpio sabe fazer a coisa bem feita. A Cíntia comentou aqui, né? Mas antes ela cantava isso. Era antes. Sim, mas eu me refiro a quesito de cantar música secular e música que fala sobre traição, amor, essas coisas. Ela já cantou também. Sei que era muito mais leve, né? Sim, concordo. Mas é nesse quesito que eu me referi, entendeu? Só isso. Vamos lá. Simplesmente, sabe o que aconteceu? Minha mente infrutífera, né, enquanto eu orava em língua aracatarabá, começou a discernir a letra. E a letra, todas as letras, sequencialmente. A Adriana comentou aqui. Vejo a Sara como uma pessoa liberta verdadeiramente. Quem sou eu para julgar, né? Quem sou eu para julgar? Mas eu só tenho um comentário a fazer. Uma mulher que quer controlar tudo e todos. Quem assistiu aí a entrevista dela lá no Danilo Gentili, ela não deixava nem o Danilo Gentili falar. Mas vamos lá. Falavam a mesma narrativa, a mesma história. As letras diziam o seguinte: olha, eu vou casar com uma pessoa, mas eu gosto de você, viu, fulano? Eu falei, o quê? Como é que é? A letra estava declarando o seguinte: olha, eu estou defraudando. Eu estou assumindo um compromisso de casamento com uma pessoa, mas, na verdade, o meu amante, eu gosto de você. Eu queria vomitar dentro da loja. Não, nisso eu concordo. Isso eu concordo com ela. Agora, a gente tem que entender uma coisa. Existem um nicho que a pessoa trabalha e aquilo era a profissão dela, né? Eu tenho certeza que a maioria dos pastores gostariam muito de receber o dízimo da Marília Mendonça e não iriam reclamar em nenhum momento sobre a profissão dela. Certeza, sem medo de falar. Então vamos lá. Depois veio uma outra música que falava mais ou menos a mesma temática.
com outras palavras. Tipo assim, nós dois, a gente briga, a gente se acaba, a gente discute, mas depois a gente termina na cama, a gente se ama, a gente isso, a gente... Salve, Júlio, tamo junto. Família, quem não conhece o Júlio Costa na Estrada é o meu amigo parceiro que sempre tá aí com a gente. Obrigado, Júlio, tamo junto. Recomendo o canal dele, quem gosta aí de conteúdo de viagem, busão, enfim. Quem é buçólogo, chega junto lá. Opa, eu vi um comentário e perdi, me perdoe. Vamos lá, Rudopeia. Eu não me lembro como é que era a letra, graças a Deus. Graças a Deus. Mas a mensagem era essa. Era uma música atrás da outra de adultério. Nisso eu concordo, né? Só invocando adultério. Invocando o espírito do adultério. Adultério, adultério. Opa. Invocando o espírito do adultério, eu já tenho que discordar. Invocando... O adultério não é espírito. O adultério não é espírito. Adultério é obras da carne. Se alguém concorda com o que essa pastora está falando, eu tenho muito respeito. Mas a Bíblia diz que as obras da carne são porfia, inveja, adultério, prostituição. Se não está acreditando no que eu estou falando, procura na Bíblia. Lição de casa, não vou nem dizer onde está. Procura aí, obras da carne. Dá um Google aí, obras da carne. Não é espírito de adultério, não. Cuidado aí, viu? Aí é nesses trechinhos que você pega as heresias. É nesses pontos. Mas vamos lá. Rudopeia. Adultério. Aí, eu fiquei, aquilo ficou na minha cabeça, eu fiquei escandalizada. Eu pensei, meu Deus, coitada dessa mulher. Eu quero falar com os artistas de música do mundo. Que muitos falam assim, eu creio em Deus, até escuto louvores. Muitos não têm a malícia. Muitos não têm a maldade no coração, são ignorantes sobre as leis espirituais de Deus e sobre o mundo espiritual. Então eu quero falar para esses. Deixa eu falar... Vou fazer uma pergunta aqui de suma importância. E antes de fazer essa pergunta, eu quero agradecer o carinho e a atenção de cada inscrito e visitante que está acompanhando aqui o Baixinho. Obrigado do fundo do my heart. E peço a todos, não esqueça do like maroto, a opinião e o compartilhamento para ajudar aqui o trabalho do Baixinho. Deixa eu fazer uma pergunta de suma importância sobre esse caso. Olha só, alguém sabe me responder por que o evangelho foi deixado aos homens e não aos anjos? Porque eu acho que essa geração, não digo todos, mas a maioria desta geração que está na internet, a maioria dos pregadores atuais se esqueceram disso. Alguém aqui sabe dizer o porquê? O evangelho não foi deixado aos anjos e sim aos homens? Alguém sabe me responder o porquê disso? É uma doutrina básica, algo assim, para quem quer pregar o evangelho, é a primeira coisa que tem que entender. Alguém sabe me responder o porquê? Por obséquio, se alguém souber, responda. Para a gente ler aqui ao vivo. Por obséquio, responda. Porque é importante. É importante entender isso daí. O povo está respondendo aqui, né, sobre o pecado da carne, né? Ótimo. Já falaram até onde está escrito, né? Eu deixei como lição de casa, né? Mas das obras da carne, né? Que não existe demônio do adultério, não existe. Isso é obra da carne. Eu vou explicar aqui. Ninguém comentou, então eu vou explicar. O evangelho foi deixado a nós, homens. Quando eu digo homem, eu me refiro ao ser humano em geral, tá bom? Para ninguém aí ter uma dupla interpretação das minhas palavras. O evangelho foi deixado a nós e não a anjos para que tivesse paciência na ministração, para que tivesse entendimento e desse oportunidade. Tem muita gente que fala que é pregador do evangelho e no primeiro problema já quer chutar o balde, condenar a pessoa ao fogo do inferno
fala que a pessoa que teve revelação, que viu não sei quem no inferno, que a pessoa foi isso e aquilo outro, e faz um terror psicológico na pessoa. E não é nada disso a ministração do evangelho. Por isso que o evangelho não foi dado a anjos, foi dado aos homens, para que tivesse o tempo de arrependimento. Alguém sabe me dizer aí o que aconteceu com as pessoas que viram anjos e duvidaram dos anjos? Alguém sabe me dizer? Já leram aí sobre um anjo que apareceu, um certo sacerdote, e ele não acreditou na profecia do anjo, que ele ia ter um filho por nome de João Batista. Estão lembrados disso? Alguém está lembrado? O que aconteceu com o sacerdote, pai de João Batista? O que o anjo lhe fez? Isso, ficou mudo. Ou seja, o evangelho é dado aos homens. Agora o povo está comentando aqui. Ficou mudo, foi Zacarias, tá vendo? O povo está afiado. O povo está afiado. É por isso que o evangelho é dado aos homens, para que tenha compaixão das pessoas. Mas ela não quis ouvir a palavra, tal. Aí é ela com Deus. Eu não sei o último estado, se ela se arrependeu ou não, e nem estou aqui para julgar. Mas a questão em si é a seguinte. Ela cantava na igreja, começou a cantar fora porque precisava trabalhar. Uma menina de 15 anos tem que trabalhar fora, por quê? A mãe estava passando por necessidade, a família. A igreja que ela ia não sustentava ela, mas recebe o dízimo e oferta para sustentar as viúvas, os necessitados, e não sustentava. E aí, como que fica? Só falta dizer que o sangue dela está sobre o Carpano, que é culpa do Carpano. É só o que falta. Eu vi até um lacrador aí, pode parecer loucura, eu vi um lacrador aí dizendo que a culpa foi até do Bolsonaro. É sério, não tô zoando não, é sério. Não querendo colocar política, mas eu li isso, acredita? Então a gente vê que tem muita coisa, tem muito pregador, tem muito pastor que, olha, vai prestar uma conta muito cara para Deus, viu? Eu sei que quem ouviu o evangelho e não deu crédito também vai prestar conta. Agora, tem muito pregador que não soube ter a malemolência que o evangelho exige e vai se complicar. Eu vou continuar aqui com o áudio dela, deixa eu só contar uma coisa aqui. A Bíblia diz que tem um profeta que Deus mandou ele ir para um canto e ele foi para o outro. Alguém lembra o nome dele? É um tal de... Você lembra? É um tal de Jonas, né? Não, um tal de Jonas que tinha que ir para um lugar chamado Nínive. Você sabe por que ele não quis ir para Nínive? O povo ali não... Olha, era duro na queda, hein? E quando Deus perdoou os pecados de Nínive, Jonas ficou, prostituto da vida, para não falar outra coisa. E ele tinha razão, viu? Ele estava dentro da razão dele. Sim. E o pior de tudo, sabe o que é? Ele ficou doido. Porque sabia que aquele povo ia para o mesmo céu que ele ia. Ele estava doido. Ele não queria que Deus tivesse compaixão. Queria que Deus descesse fogo do céu e consumisse as bestas feras que estavam lá. Tá entendendo? Agora, pela ótica de alguns pregadores alá Silas Malafaia e alá Samuel Mariano, a coisa seria outra, né? Mas vamos continuar aqui. O Rudo Peia. Para essas... Vou até pegar um café que por aqui. falta de alguém com amor no coração instruir, estão sendo destruídos. Concordo. Mas eu não me calo, eu não vou deixar. Se essa pessoa quiser ser destruída, quiser ser destruído, é uma escolha, mas eu Concordo. Não vou calar o conhecimento que tenho para socorrer e ajudar essas pessoas. Concordo. Eu vou dizer. Concordo. Então você, cantor sertanejo de música do mundo,
Você, cantora sertaneja de música do mundo, que não é gospel, você que teme a Deus, acredita em Deus e diz, é Deus que me dá meu sucesso. Deixa eu te contar uma coisa pra você. Você acha que Deus não tá vendo você cantando uma letra que invoca o espírito do adultério? Repito, não existe espírito do adultério. Adultério é obra da carne. Procurem aí onde está escrito na Bíblia fruto do espírito e obras da carne. Procura aí na Bíblia. Lição de casa. Sobre a nação? Sobre a sua plateia? Você acha, cara? Você acha, mulher, que isso vai passar em branco diante dos olhos daquele que reina eternamente? Você acha que Deus não está vendo? Deixa eu arrumar o foco. Você acha que Deus não está vendo? Você acha mesmo que isso vai passar? Ah, Deus não está vendo, não. Esse aqui eu tenho que comentar. Eu tenho que ler e comentar. A Miri Souza Balbino comentou: não falo mal dos ungidos de Deus, é colher maldição. Ô Miris, o que é ungido de Deus? A palavra ungido quer dizer Machia, Messias ou Cristo. Se você acredita que existe algum ungido de Deus ainda, depois de Cristo, eu sinto lhe informar, mas você está redondamente enganada. Ou então acredita no anticristo. Porque o último ungido foi Jesus Cristo Nazareno. O resto é bagaceira velha, como dizia o mais velho. Rodopeia. É só entretenimento, você acha? Deixa eu te contar uma coisa. Pare agora. Pare. E comece a orar. Dobra teu joelho aí onde você está. E peça perdão a Deus pela tua ignorância. E saia dessa ignorância e comece a entrar no tempo do conhecimento. Fale, Jesus, eu quero te receber. Eu não quero mais ser instrumento de música que produz adultério, depressão, tristeza. Jesus, eu quero ser instrumento do teu louvor, da tua música nessa terra. Clame agora a Deus. O Irineu comentou, infelizmente a pastora está correta. Sim, nesse sentido, ela está certa. Eu não estou dizendo que está errada, não. Está certíssima. Nisso ela está certa. Eu não estou dizendo que ela está errada, não. Ela está certa. A questão é que algumas heresias vêm no meio dessa profecia aí, entendeu? Algumas heresias vêm embutidas, mas enfim. Clame a Deus, porque ainda há salvação enquanto você está vivo e viva. Não espera, porque depois que morrer, meu bem, a passagem já está comprada e é só de ida. Concordo. Ou para lá, ou para lá. Não tem terceira opção. Agora, vamos para a parte espiritual? Todo mundo aqui sabe que eu falo, não é a letra o que mais ministra. Não é a letra o pior. Agora vamos lá. Raciocina, vamos analisar. Raciocina comigo aqui. Peraí. Se o capeta não usa tanto a letra... Falou tudo, Dora. Geralmente ele esconde na melodia o que ele quer liberar sobre uma pessoa através de uma música do mundo. Quando o capeta deixa que a letra revele o que está sendo liberado, é porque ele não tá mais nem aí. Já chegou no nível da zombaria. É declarado. Ele está declarando na própria letra. O negócio é pior do que quando ele disfarça. Quando uma letra chega a ponto de dizer na cara, eu traio, gosto da amante, ou a mulher, eu traio, gosto do meu amante, tô te defraudando, tô casando com um, mas na verdade gosto de outro. Quando a letra declara isso, é declarado, o capeta está declarando na letra, não está nem escondendo. Nós seremos duplamente responsabilizados. Nós não. É quem acata isso daí e toma para sua vida como regra de fé. Nós não, porque eu não tenho nada a ver com isso daí, não. Ela canta, ou cantava, melhor dizendo, o que ela quisesse, bem entendesse. Eu não sou responsável por isso, não. Quem é responsável por isso, principalmente, foi o pastor que, ao invés de ajudá-la na sua necessidade, permitiu que ela fosse trabalhar,
E ainda expulsou da igreja. Ele é o responsável, não é eu não, viu? Pelo amor de Deus. Não é eu não. Essa Sara é muito sensível dizer que ao ouvir a música da Marília, ela tinha vontade de vomitar. Então, é por isso que eu falei, ela cantava, né? Vamos lá, para não... Porque a letra está declarando na nossa consciência